Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, é o www.futura.org.br, onde você pode saber tudo sobre a nossa programação. Bom, e nessa entrada a gente vai falar dos cuidados que devem ser tomados em relação à segurança de casa, antes de partir em uma viagem de férias, de feriado ou de um simples final de semana. Uma pesquisa realizada em 2012 pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, revelou que o brasileiro está muito preocupado com o aumento da violência urbana e que ele não se sente seguro. Alguns números chamam a atenção. Quando o assunto é assalto à residência, 61% dos brasileiros têm muito medo de terem a sua casa roubada. 25% têm um pouco de medo, 18% não têm medo nenhum. E 0,4% não sabem ou não responderam à pergunta. Mas fato é que, frente a esses dados, a gente percebe que a segurança pública, principalmente nas grandes cidades, é uma questão que preocupa muito a nossa população. Então a gente fala agora sobre esse assunto de segurança de residência, as dicas de como deixar sua casa mais segura, com o Paulo Fogetti. Ele é presidente da Europe Assistance Brasil. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem, boa tarde, como vai? Bem, obrigado você por ter aceito o nosso convite, participar aqui do Conexão Futura. Então fala pra gente, quais as dicas principais aí, se uma pessoa está programando uma viagem, agora nesse período do verão, né, as pessoas gostam de sair de casa, curtir um pouco um feriado como o do Carnaval, que está chegando na próxima semana. Então o que é o principal básico no momento de planejar essa viagem para deixar a casa segura? Bom, na realidade, assim, a gente está num período até interessante, né, de férias, né, com bastante sol, aí está todo mundo querendo aproveitar aí o máximo possível, né, mas a gente não pode deixar de lado alguns cuidados básicos, né, para que a gente não tenha surpresas quando retornar para casa, né. Eu acho que, basicamente, a gente deveria, na realidade, tomar cuidado com 3 insumos, né. A eletricidade, né, a gente deveria desligar aí da tomada os principais equipamentos eletroeletrônicos, né, ou talvez desligar aí o extintor, né, para não ter um problema de tipo de energia. Eu acho que também tomar um pouco de cuidado com o gás, né, fechar o gás, para que não tenha algum problema de risco de incêndio. E, finalmente, a parte de água também, né, não custa nada fechar bem as torneiras, até fechar o registro, porque a gente pode evitar também desperdício, até um risco de um alagamento, alguma coisa assim. Isso do ponto de vista básico. Agora, mais do que isso, eu recomendaria que se utilizasse das empresas especializadas em monitoramento em alarme, porque isso faz parte hoje do nosso dia a dia. Qualquer usuário hoje, qualquer pessoa pode contratar um serviço desse, paga uma mensalidade. Em caso de qualquer ocorrência, um grupo de especialistas vai tomar conta do seu problema. E também a gente pensando no sentido que você falou dos pontos de eletricidade, principalmente, e de gás, quais os riscos de deixar um aparelho, por exemplo, ligado aí por 2, 3 semanas, por um mês ou até por mais tempo, sem ser utilizado? A pessoa corre mais riscos de ter um incêndio, por exemplo, dentro de casa? Na realidade é o seguinte, a parte do gás ela é bastante perigosa, né? Porque se você deixa... se você não fecha o gás, por exemplo, e existe algum problema de alguma faísca, alguma descarga elétrica, você pode ter um risco de incêndio ou até de uma explosão. Isso já aconteceu bastante e é um risco grande. Do ponto de vista elétrico, né, se você deixa um equipamento ligado, equipamento caro, né, por exemplo, uma televisão mais sofisticada, ou geladeira, frente de som, a gente percebe muita oscilação na rede hoje, no verão, por excesso de carga, né, de demanda, de utilização, e um retorno da energia pode danificar toda a sua aparelhagem de uma vez só, o que vai causar um prejuízo e pode até estragar um pouquinho das suas férias quando você retornar, né? Em relação aos raios, a gente sabe que durante essa época do verão, o Brasil é acometido com muitos raios em todo o nosso território. Isso também pode ter algum prejuízo para os aparelhos que ficam ligados? Essa parte realmente é uma parte extremamente importante, né? O Brasil é até considerado aí o país que cai mais raios, né? Como a gente tem visto aí na mídia, né? E a gente sabe que isso aí é uma verdade. Eu acho que, assim, a proteção na residência tem que ser verificada preventivamente do ponto de vista da infraestrutura de para-raios. Quem mora em apartamento também, o condomínio tem que verificar isso constantemente. Então, assim, uma não atenção em relação a esse assunto pode dar um problema também bastante sério. Então, acho que tem que fazer uma prevenção e ver se os equipamentos estão funcionando para poder levar energia fora da sua residência praticamente para a terra, né? Para que isso aí seja evitado, né?
A gente sabe, muitas vezes, as pessoas têm receio em desligar, né, alguns equipamentos por conta do timer, do relógio que está ali, mas, de fato, o mais seguro é quando vai ficar muito tempo longe de casa, de tirar da tomada, só deixar, acho que, na verdade, os equipamentos essenciais, como geladeira e freezer, né, Paulo? Olha, geralmente é uma prática que eu, pessoalmente, utilizo, né? E, realmente, eu já tive problema em não ter feito isso. Então, eu sugiro que esse negócio seja feito. Agora, o importante é o seguinte, tudo isso é o básico. Agora, existem empresas hoje que fornecem serviços de assistência que são aderentes ao seguro residencial. Então, por exemplo, nós aqui da nossa empresa, da Europe, nós temos conectados ao seguro assistência preventiva em relação a isso, que é o check-up lá, onde você chama um grupo de pessoas especializadas que antes da viagem vão verificar todos esses itens elétricos, hidráulicos, e ter a certeza que através de um relatório a pessoa fica tranquila para poder viajar numa viagem curta ou numa viagem longa. Isso já está disponível. Bom, e aquela velha técnica de confiar num vizinho ou falar para alguém de confiança que mora próximo da sua casa, isso também é recomendado? Isso pode ajudar a prevenir assaltos, por exemplo, saber se vai ter movimentação ou não na sua casa durante um período? Olha, assim, o risco de assalto, de roubo, ele existe para qualquer tipo de viagem, né? Aquele famoso vai-que, né? Então, para evitar o vai-que, é interessante a gente utilizar de todas as ferramentas para que a gente possa se prevenir. Por exemplo, publicações de jornais que a pessoa, revistas que a pessoa assina, deixa de assinar por um período, né? Retoma quando voltar de férias, ou muda o endereço temporariamente. Por exemplo, a pessoa vai viajar por um longo período, não custa nada avisar um vizinho de confiança, né, dentro da comunidade onde ele vive, ou o zelador do prédio, ou o zelador do condomínio, ou um familiar que mora no mesmo bairro. Eu acho que nada que a gente possa fazer por uma questão de prevenção, eu acho que tem que ser feito, né, para que a gente possa evitar o risco de ter um problema na rota. Eu também recomendaria esse tipo de iniciativa. Muito bem, então, Paulo Foggetti, muito obrigado por ter conversado com a gente aqui no Conexão Futura de hoje. Boa tarde para você. Boa tarde para você e muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Muito bem, na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre cirurgia bariátrica, aquela de redução do estômago. E você, claro, não pode perder essa discussão. Desde já mande para a gente sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone do canal Futura. Os contatos estão aqui embaixo para você tomar nota, mandar a sua mensagem para a gente. E voltamos daqui a pouco, logo depois do programa Globo Ecologia. E eu estou aqui à sua espera. Até já!